Dando continuidade aos nossos breves estudos, nossas meditações, nós tivemos a oportunidade de estudarmos durante um tempo algumas questões relacionadas à fé verdadeiramente bíblica, a fé que o Senhor nos dá como um dom. Estudamos posteriormente sobre a esperança cristã e como é importante aprendermos e entendermos sobre isto, e agora nós estamos no último bloco de estudos tratando sobre o amor. E nós já tratamos aqui alguns pontos relacionados ao que é o amor, aquilo que é a base do nosso amor e tantas questões importantes sobre isto, né? E nós hoje vamos meditar na seguinte pergunta, bem como na seguinte resposta, e diz assim: como a fé atua pelo amor? Como a fé atua pelo amor? Resposta: a fé atua pelo amor ao guardar os mandamentos de Deus. A fé atua pelo amor ao guardar os mandamentos de Deus. Nós temos visto e nós já falamos sobre isto aqui, que a fé verdadeiramente bíblica, né? Aqueles que foram salvos por Cristo, essa fé que o Senhor nos dá, ela nos conduzirá a atentarmos para a palavra do Senhor e a vivermos em obediência a Ele. A fé verdadeira conduz o homem à obediência ao Senhor Deus e a atentarmos para a sua palavra como aquilo que é para nós a nossa regra de fé e de prática. Então, aqueles que possuem verdadeira fé não somente possuirão esperança, mas possuirão também em si essa disposição para viver para o Senhor. Mas nós não podemos desvincular, e nós veremos isto aqui, que associado à fé, associado à esperança, está também o amor, que vai nos conduzir a caminharmos de um modo que é distinto do modo que os homens que não conhecem ao Senhor neste mundo caminham. Como lemos aqui, a fé ela atua pelo amor ao guardar os mandamentos do Senhor. E quando a gente fala, né, sobre fé que atua pelo amor, nós estamos pensando naquilo que diz a Escritura Sagrada. Se você olhar para o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 5, verso 6, nós encontraremos a seguinte declaração. Gálatas capítulo 5, verso 6. O apóstolo Paulo escreve assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, a linguagem que nós estamos usando aqui é uma linguagem paulina e uma linguagem que é bíblica, portanto. E a fé, como nós temos visto, a fé e o amor, elas não são idênticas, são coisas distintas. Mas nós devemos entender que o amor, ele existe como fruto da fé verdadeira. São distintos, mas estão ligados, porque o fruto da fé verdadeira é também o amor. Em outro lugar, o apóstolo Paulo, ele fala das obras que são produzidas pela fé. E ele vai escrever o seguinte em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. Veja que há frutos, não é, que fluem da verdadeira fé, e ele vai escrever assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Uma coisa que nós devemos entender, então, irmãos, é que o poder vem de Deus, mas nossa fé permanece ativa na medida em que Deus conduz nossas obras nossas obras à consecução. O nosso Deus, ele produz em nós uma fé verdadeira que vai nos conduzir, então, a expressarmos essa fé com virtudes que estão necessariamente ligados a esta fé, aquilo que nós temos chamado de frutos da verdadeira fé.
Então, como mencionei brevemente, fé e amor, eles estão de fato ligados. Nós devemos fazer uma distinção entre a fé e o amor, mas eles estão inseparavelmente conectados. Nós entendemos que a fé, ela é um instrumento, para que nós sejamos justificados pelo nosso Deus. A palavra do nosso Senhor nos diz em Romanos capítulo 5, verso 21, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós falamos aqui que a fé ela está ainda inseparavelmente ligada ao amor, mas a fé não justifica através do amor. E a fé ela não é aceitável com base no amor, mas a fé atua e não é inativa. A fé ela atua e não é inativa. Assim como Deus ele não pode nos dar a justificação sem também nos dar a santificação, como o próprio apóstolo Paulo vai escrever em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 30. Ele nos diz assim, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, assim como Deus não pode nos dar a justificação sem a santificação, Ele não pode dar-nos o dom da fé sem que este produza atos de amor. De acordo com um puritano chamado William Ames, ele vai dizer que a fé atua pelo amor. Não porque toda a efetividade da fé depende do amor como causa, mas sim porque a fé manifesta-se e exerce seu poder ao fomentar o amor. O amor que é fomentado em nossos próprios corações. Então, assim como, embora a fé seja o único instrumento da justificação, e essas são as palavras, a linguagem que é usada na nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 11, na segunda seção, também nós cremos e insistimos que ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Veja a linguagem da confissão, na segunda seção do capítulo 11. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Interessante, não é? Esse é o que está impresso naquilo que nós cremos como ensinado pelos nossos próprios padrões doutrinários. E a referência que é usada nesta seção que acabei de mencionar, da Confissão de Fé de Westminster, é Gálatas, capítulo 5, verso 6. Então, de modo interessante, um teólogo ele vai assinalar o seguinte, tratando sobre essa realidade da fé. Ele diz assim: Paulo não ensina uma posição de a fé somente. Pelo contrário, sua posição é a de somente pela fé. A fé pela qual os pecadores são justificados, na medida em que os une a Cristo e assim assegura-lhes todos os benefícios da salvação que se encontram nele. Persevera até ao fim. E ao perseverar, jamais está sozinho. A fé é, conforme registra-se que Lutero disse, uma coisinha muito ocupada, não é? A fé ela está envolvida, está relacionada, está apegada, tem como fruto outras questões que são fundamentais e que devem ser encontradas na vida daqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas então, alguém poderia perguntar, o que realmente significa a fé atuar pelo amor? E o que nós poderíamos dizer, irmãos, é que a fé atua em relação ao amor no sentido de que responde aos mandamentos de Deus. Vou repetir, a fé ela atua pelo amor, a fé atua em relação ao amor no sentido de que responde aos mandamentos de Deus. Então, o modo ou como nós respondemos, ou a resposta que nós damos
aos mandamentos de Deus como expressos na sua palavra evidenciarão se nós amamos de fato o Senhor e a sua palavra ou se nós não amamos. Então, a fé que nós temos, que tem como fruto o amor, essa fé, ela, diferentemente do que muitas pessoas podem imaginar, a fé na vida do cristão, ela não está em oposição à lei de Deus. Nunca foram opostas. Como escreveu um puritano que esteve presente na Assembleia de Westminster, ele vai falar sobre a lei em relação, ele vai falar sobre esse ponto, sobre a lei em relação ao cristão e como é que o cristão vai lidar com a lei, não é? Com a sua relação com a lei. E ele vai escrever o seguinte: se a lei e os seus mandamentos são impossíveis, com que propósito, pois, Deus os ordenou? Porque ele nos ordena voltar para si quando não podemos. Então respondemos que esses mandamentos não estão apenas informando sobre um dever, mas eles são meios práticos e operativos designados por Deus para realizar, ao menos em certo nível, aquilo que é ordenado. Esse puritano, então, afirma que a lei moral torna-se um meio operativo, operando, em certo nível, aquilo que é ordenado pelo próprio Senhor. A lei, portanto, irmãos, ela existe como um verdadeiro instrumento dado por Deus a nós para essa vida, para uma vida santificada. E a fé atuando pelo amor não pode ser compreendida a parte desta lei. Desta lei que é um instrumento de Deus para a nossa santificação, e essa fé que atua pelo amor, ela não pode ser abraçada ou considerada como uma verdadeira fé à parte ou distante da lei. Porque seria complicado. Imagina se o homem ele tentasse ou tivesse de expressar a sua própria ou seu amor por Deus sem lei. Se ele fosse deixado aos seus próprios as suas próprias imaginações, não é? Sendo inclinados pelo seu próprio coração. Seria complicado o homem conseguir expressar de fato amor pelo seu Senhor. Nós não somos de modo algum deixados e lançados por aí para tentarmos de alguma forma descobrir um modo através do qual nós expressaremos nosso amor ao Senhor. Nós não somos lançados por aí e deixados para adivinharmos a aparência do que é o verdadeiro amor a Deus, para que possamos então expressar na prática, na vida, que nós realmente o amamos. Ele não somente coloca essa disposição em nós, ele nos dá as orientações necessárias para que isso seja expresso na nossa própria vida. Então, a fé a Deus, que está ligada ao amor, também está apegada à própria revelação de Deus. Então, em outras palavras, o que significa amar, se o amor é o mandamento específico de Deus? E então, a resposta é que a lei que Cristo nos ordena vai nos mostrar essa relação, não é? Deste amor com a lei. A lei que Cristo nos ordena pode ser resumida nas seguintes palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, como encontrada em Mateus capítulo 22, do verso 37 até o verso de número 40. Mateus, capítulo de número 22, verso 37 até o verso de número 40. Nos diz assim a palavra: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. A Escritura, irmãos, a Escritura Sagrada, ela vai nos orientar sobre essas questões relacionadas ao modo em que essa verdadeira fé ligada ao amor ela vai se expressar. E é interessante como, olhando para o que escreveu Tiago na sua epístola, antes de Tiago referir-se à demonstração da fé
por meio das obras, como ele vai expressar lá em Tiago capítulo 2, verso número 18. Tiago capítulo 2, verso 18. Ele vai dizer assim, não é? Antes dele referir-se à demonstração da fé através das obras, que é o que nós encontramos em Tiago 2,18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Antes dele tratar sobre isso, ele fala da fé cumprindo ou observando a lei do Senhor. É isso que nós encontramos ainda em Tiago, capítulo 2, verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então perceba como a questão de atentar e fazer as boas obras na vida como demonstração do amor que há em nosso coração está relacionada à observância e ao cumprimento da lei do Senhor. A fé, então, irmãos, atuando pelo amor, é para cumprir a lei real de Deus, da qual o próprio Tiago trata. Observe também a linguagem de Paulo aos Coríntios e aos Gálatas. Veja a linguagem que Paulo vai tratar, primeiramente em 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 19. 1 aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 19. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Gálatas ainda, capítulo 5, verso 6, nós já lemos, não é? Mas nós podemos revisitar esse texto. Gálatas, capítulo 5, verso 6, uma linguagem bem semelhante, mas o apóstolo Paulo, ele então nos escreve o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E ainda em Gálatas, capítulo 6, verso de número 15, quando ele nos diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então o autor vai nos dizer que essa tríade de versos associa a obediência com a fé e com o amor numa maneira que é orgânica. A fé, a obediência e o amor ao Senhor. Dito de outro modo, irmãos, crentes, eles são uma nova criatura em Cristo. Como nós acabamos de ler aqui no texto de Gálatas, capítulo 6, verso de número 19, e como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, somos novas criaturas em Cristo. Como nós já vimos nos nossos estudos, nós nascemos para uma viva esperança, como nos ensina 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Uma viva esperança que é marcada, irmãos, pela fé que atua pelo amor e é concretizada ao observar-se os mandamentos de Deus. Fé, esperança e amor vinculados, que se expressam então numa vida que procura viver à luz da revelação de Deus, como claramente expressa nos seus mandamentos. Então, nesse ponto, estamos perante aquilo que nós poderíamos chamar de cristianismo puro e simples. Novas criaturas caminhando pela fé em obediência aos mandamentos do Senhor. E é assim, irmãos, que nós declaramos nosso amor por Ele. Conforme pacientemente aguardamos em esperança para que Deus vindique seu povo no dia final. A fé atuando pelo amor necessita não simplesmente de uma resposta para o mandamento externo, mas também da internalização da lei no coração com a fé que se ocupa na observância dos mandamentos do Senhor. Assim, então, atuar pelo amor e guardar os mandamentos de Deus tem o mesmo sentido. A fé que atua pelo amor e guardar os mandamentos de Deus tem o mesmo sentido. A fé e o amor
não são idênticos, assim como a fé e a observância dos mandamentos de Deus não são idênticos. Contudo, o amor e a observância dos mandamentos de Deus necessitam que o princípio da fé nos capacite a atuar. Nós atentaremos para a verdade da palavra do Senhor. E a fé e o Espírito que em nós habita, conjuntamente, nos conduzem a, através dos mandamentos, nos conformar-nos à imagem do próprio Cristo. Cristo que é a própria expressão do amor. Atentar para essa realidade da fé ligada à esperança, ligada ao amor, que conduz o homem, então, a amar os mandamentos do Senhor, nos mostram com quem o amor se parece. E o amor se parece com Cristo. E é justamente isso que deve ser evidenciado em nós, irmãos. O amor que deve estar em nosso íntimo, que nos conduz a nos conformarmos com a vontade do Senhor. Isso, então, é nos conformarmos ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso padrão perfeito. De alguém que diligentemente atentou para os mandamentos do seu Pai e viveu perfeitamente segundo ele. Consequentemente, então, irmãos, a fé responde aos mandamentos de Deus e dá-nos a habilidade de guardá-los, pois o Espírito os toma e escreve em nossos corações. E nós, então, iremos observá-los com muito amor, com muita sinceridade, procurando através dele nos conformarmos à vontade do Senhor e sermos mais parecidos com o nosso comum Redentor. Então nós não podemos, irmãos, desprezar a lei do nosso Deus. Nós devemos atentar com todo temor e tremor, porque é assim que caminham aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor. Então, retornando à pergunta no início, como a fé atua pelo amor? A fé atua pelo amor ao guardar os mandamentos de Deus. Esta é a vontade do Senhor para nossas vidas e que o Senhor Deus nos conceda a graça de atentarmos para os seus mandamentos, para a glória dele, para o bem da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e para o bem também da nossa própria alma. Amém. Vamos agora, irmãos, dedicar um tempo à oração.